Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 133. Título: Em que mundo é que vive o Bispo Manuel Clemente? 1. É o que se pode chamar uma homilia obscena. A homilia do Bispo do Porto, Manuel Clemente, no último domingo do ano litúrgico 23 de novembro de 2008, consagrado à celebração de Jesus Cristo, Rei do Universo, é obscena. Teológica e historicamente obscena. Tive a oportunidade de a ler na íntegra na Eclésia, a tal agência de notícias, quase sempre sem notícia, que é propriedade da Igreja Católica em Portugal. Vem lá na secção documentos, e o documento será cheio de nada e de coisa nenhuma, pelo menos no que respeita à teologia de Jesus. Praticamente, do princípio ao fim, nunca chega a falar de Jesus, o de Nazaré, a quem crucificaram. Fala apenas de Cristo Rei, de reino de Cristo. Pelo menos 27 vezes, contei eu. 2. Pensam que são a mesma pessoa, Jesus e Cristo? Não são. Cristo é um título que tem tudo de mítico e que o próprio Jesus, a acreditar no lúcido e destemido testemunho do mais antigo dos 4 evangelhos canónicos, o de Marcos, nem sequer aceitou que o grupo dos 12, escolhidos um a um por ele, mas que depois todos traíram e negaram, lhe atribuíssem. Proibeu-lhes terminantemente que dissessem tal coisa a respeito dele a alguém. Ora, apenas Jesus, a quem crucificaram, é histórico, como eu, como qualquer de vocês, hoje e aqui. E só por isso é que tem a ver connosco. Pode e deve interessar-nos o seu ser, viver, a sua postura na vida e na história. 3. É alguém, um homem concreto, o homem, com determinadas práticas políticas maiúticas que lhe valeram a morte na cruz, a mais ignominiosa na altura. Não por engano dos titulares dos 3 poderes que então dominavam e ainda dominam o mundo: o poder religioso, o poder político, o império e o poder económico financeiro. Mataram-no porque ele era, é e continuará a ser a subversão, a conspiração, a insubmissão, a dissidência, a revolução, numa palavra, a política feita a práticas maiúticas e sempre desarmadas. Também é a luz que põe a nu a trafolhice, a mentira, o assassínio, que cada um e os 3 poderes juntos como um só sempre são, serão, por natureza. 4. Têm dúvidas? Acham que exagero? Olhem para o nosso hoje nacional, europeu e mundial. Há lá obscenidade maior que estes 3 poderes em ação como um só hoje? Não estão aí todos descaradamente apostados e concertados a levar a humanidade e o planeta para o abismo? Não nos mentem 24 horas sobre 24 horas? Os grandes meios de comunicação não são todos deles? Não nos invadem a casa a toda a hora e momento? Não nos perseguem até na estrada, dentro dos carros que conduzimos e cujas rádios nos transmitem ininterruptamente a voz deles? Não nos alienam com as suas canções de caca e as suas novelas com vidas faz de conta? Vocês ainda conseguem suportar sem vomitar, por exemplo, a cara de pau de Sócrates, primeiro-ministro, de Cavaco, presidente da República, de Maria de Lourdes Rodrigues, ministra da Educação, de Bush, presidente do Império, de Obama, que se lhe segue no lugar, de Durão Barroso, presidente da Comissão Europeia, etc, etc, etc. Já estamos assim tão apanhados por eles que já não podemos viver sem eles? 5. O Bispo Manuel Clemente dissertou na sua extensa homilia proferida na Sé Catedral do Porto e com a solenidade que a liturgia lhe dá sobre Cristo Rei. Ele, lá no topo, no vértice, no trono, com todas aquelas vestes fora de moda, com todos aqueles rituais do Império de Roma e da corte dos reis, tira mitra da cabeça, põe mitra na cabeça,
pega no báculo das mãos do servo, entrega o báculo ao mesmo servo. E todos os mais, clérigos e leigos, elas e eles, a seus pés, como seus vassalos, como a dizer que ali o rei, afinal, é ele o bispo. E o que disse, e muito foi, foram só palavras sem substância. Falou de um Cristo que nunca existiu nem existe. É apenas um mito vencedor da morte e que, segundo o mesmo mito, reina no universo. Mas qual universo? O bispo não disse. 6. Este nosso universo não é de certeza, porque este é ferreamente dominado e dirigido pela trindade dos três poderes, um dos quais o religioso, ele próprio, como bispo residencial com poder sobre a Igreja diocesana, também integra. Sejamos claros que os tempos que vivemos assim nos exigem. O bispo Manuel Clemente sabe bem o que diz e o que faz. A universidade que frequentou noutros tempos e os cursos superiores que ostenta no seu currículo preparou para a função que hoje ocupa. A verdade é que desde que tomou posse da diocese, como seu senhor feudal, fala, está em todas, na diocese e fora dela, mas para que a verdade nunca venha ao de cima. Para ajudar a manter a verdade prisioneira na ordem mundial injusta e perversa, da qual ele é um dos protagonistas, juntamente com o Papa-Chefe de Estado do Vaticano e a sua Cúria Romana e os demais bispos residenciais e os respectivos párocos. 7. Cristo, Rei vencedor da morte, onde já se deu? Só mesmo nos mitos e as coisas, só mesmo nos mitos, as coisas são assim, podem ser assim. Na história real, a das vítimas, não. A história real, a das vítimas, é demasiado dolorosa, demasiado inumana, demasiado cruel. E continua aí hoje em toda a sua crueldade, com o grande capital a fazer dos outros dois poderes, o político e o religioso, já não aliados, mas gato-sapato. Nesta altura da história, nem estes dois poderes estão a salvo. O grande capital já os tem na mão e prepara-se para os comer a ambos. Eles bem lhe injetam dólares e euros sem conta nem medida, mas ele é insaciável. E quando já não houver mais dólares nem euros para ele devorar, é a eles que ele devora. E ficará como o único Senhor, o único Deus ídolo, a reinar sobre os mortos, que seremos nós, os povos. 8. Será que o Bispo Manuel Clemente não vê o que se está a passar à frente dos nossos olhos? Não verá e por isso falou, para dizer nada e coisa nenhuma. Deveria anunciar-nos, dar-nos Jesus, o crucificado, que o foi por ter levado o seu duelo teológico ao limite e até para lá do limite contra os poderes que então dominavam e subjugavam o mundo. Tal como ainda hoje dominam e subjugam, só que hoje de forma muito mais sofisticada e demencialmente científica. Deveria ter-nos revelado que desse modo de duelo que Jesus se constituiu para sempre a nossa esperança, a esperança da humanidade, fundada na fragilidade infinita de Deus Criador, que nunca ninguém viu nem verá, não no poder absoluto do Deus ídolo. E também o nosso caminho, que todos hoje e sempre havemos de percorrer e ser, enquanto estivermos na história, para com Ele e como Ele, paulatinamente desmascararmos o hediondo e o perverso organizados que é hoje, ainda mais do que ontem, o Deus ídolo ou o grande capital. 9. Deveria dizer-nos como Pilatos disse aos judeus do seu tempo: eis o homem, ao mesmo tempo que lhes exibia um flagelado pelo Império de Roma, um sem aspecto de homem, um ninguém, um crucificado pelos três poderes à altura do Império Romano à cabeça. Depois deveria acrescentar o que Pilatos já não foi capaz de ver, muito menos de proclamar: sabei que é com mulheres, homens desta mesma fibra de Jesus, desta mesma têmpera, desta mesma verticalidade, deste mesmo caráter, desta mesma autenticidade, desta mesma estatura, desta mesma sabedoria, desta mesma lucidez, desta mesma audácia, numa palavra, desta mesma fé que o mundo carece. Sejamos todos como este homem, e os poderes que nos oprimem a todos
também aos respectivos executivos que aí irão, serão todos derrubados como um baralho de cartas. Atrevam-se, atrevamo-nos todos, a começar por mim, Manuel Clemente, Bispo do Porto. 10. Infelizmente, o Bispo do Porto nem sequer foi até onde Pilatos foi. Ficou ainda aquém dele. Não foi capaz de nos apresentar Jesus flagelado, humilhado, crucificado, por ter desmascarado, tirado o tapete aos três poderes que dominavam e dominam o mundo e dizer: eis o homem. Em vez disso, remeteu-se e remeteu as pessoas que se deslocaram à sua sinistra Sé Catedral, casa de horror e de terror, a um mítico Cristo vencedor da morte, quando nunca como hoje a morte anda aí obscenamente à solta, mata a torto e a direito, faz vítimas aos milhões todos os dias, porque o grande capital, como Deus ídolo único, omnipotente, omnipresente, omnisciente e omnidemente, é intrinsecamente assassino e pai gerador de mentira. 11. Então o Bispo Manuel Clemente ainda não sabe que só o poder, nos três poderes em que historicamente subsiste, é que é vencedor? E quem se lhe opuser e o desmascarar, denunciar, é sistematicamente assassinado? Morre de morte matada, como se costuma dizer. Como se atreve então a falar de Cristo vencedor da morte? Em que mundo é que vive o Bispo Manuel Clemente e os outros bispos seus irmãos? No dos mitos? Acha o Bispo Manuel Clemente que Jesus de Nazaré foi uma espécie de César de Roma? Ou uma espécie de Presidente Bush? Ou de Presidente Obama, que lhe sucederá à frente do Império? O Bispo sabe bem que Jesus não é assim. Sabe que Jesus é o antípoda de todos eles. E tanto sabe que evitou falar de Jesus e em seu lugar falou-nos exclusivamente de Cristo vencedor. E este, sim, o mito dos mitos, é vencedor da morte, como todos os poderosos são. 12. Felizmente, para nós, seres humanos e povos do mundo, Jesus não é assim como os poderosos. Não é poder, é vítima do poder. Tampouco Deus, o de Jesus, é assim. Ao mostrar que está com Jesus crucificado e não com os poderes que o crucificaram, é o que significa a proclamação de fé Jesus ressuscitado da primitiva Igreja. Deus Abba-mãe revelou que não é o Deus ídolo, esse mesmo que os três poderes criaram e cujo culto impuseram e continuam a impor o Viatorbe enquanto durar a história, para desse modo perpetuarem o seu reinado de alienação e de morte contra o reinado de Deus Criador de filhas e de filhos, outro Jesus, mulheres, homens da mesma estatura, da mesma lucidez, da mesma sabedoria, da mesma audácia, da mesma integridade humana, da mesma capacidade duélica, esse mesmo que, qual grande mostarda, continua aí a crescer discretamente na história, dia e noite, sem que saibamos bem como. 13. Ao Bispo da Igreja que está no Porto e que se reclama do nome de Jesus, compete ir por Jesus, a quem crucificaram, e não pelo mítico Cristo vencedor da morte, como se a morte hoje não andasse obscenamente aí à solta, como nunca antes andou. Será que o Bispo ignora que o grande capital, que hoje até já meteu num bolso os outros dois poderes, o político e o religioso, é o assassino e a mentira em ação por antonomasia? Mudo de Deus, meu irmão Bispo, mudemos de Deus, minhas irmãs, meus irmãos, do Deus ídolo que mata, para o Deus de Jesus que sempre nos levanta desarmados contra o Deus ídolo que mata. Só o crucificado Jesus tem razão, só o crucificado Jesus é o caminho, a verdade e a vida. 14. Queremos ser mulheres, homens, ao seu jeito, não apenas lesmas, coisas, invertebrados. Ousemos ser hoje e aqui outro Jesus, a quem os três poderes da época crucificaram e os de hoje também crucificarão, segundo modos e processos muito mais sofisticados que os de então, na pessoa das suas discípulas, dos seus discípulos, que se atreverem a prosseguir nas suas vidas as mesmas práticas políticas maiúticas dele. O que não for assim é religião, é poder, é idolatria. E para esse peditório nunca contem comigo, enquanto homem presbítero da Igreja do Porto. 2008, novembro 26. O meu abraço e o meu beijo.